início à nossa roda de conversa, eu gostaria de chamar aqui os convidados, a professora aqui da casa, Aline Domício, que é psicóloga do CAPS de Aquiraz, né? Muito bem-vinda. Gostaria de chamar também o Leonardo Batista, que é enfermeiro e coordenador do CAPS Geral de Aracati. Bem-vindo. O Mário Henrique, que é médico clínico do CAPS de Capuí. A Olga Cristina, que é psicóloga do CAPS Geral de Limoeiro do Norte. A Tuana Najal, que já quase é da casa aqui, né? Que é psicóloga do CAPS AD de Aracati. E também, né, nosso mediador queridíssimo, Maia Neto, nosso professor e coordenador do curso de Psicologia da FPJ. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse evento, né, o primeiro simpósio de saúde mental aqui da FPJ, que foi um evento pensado pelos cursos de Psicologia e Fisioterapia, como a Larissa acabou de falar, e que ele foi ganhando uma proporção bem maior do que a gente previa inicialmente, né? Tínhamos idealizados apenas dois momentos de conversa com poucas pessoas, né? Comecei diálogo com Olga e com Tuana, e a ideia era que a gente restringisse esses únicos 2 momentos e, diante dos novos acontecimentos, né, da nossa conjuntura que foi se transformando no país, a gente acabou ampliando, né, e ganhando esse status de simpósio, né. Quero registrar aqui a presença de algumas pessoas, né, professora Adriana, do curso de Psicologia. Professor Eduardo, também, do curso de Psicologia, ali atrás. E, obviamente, não posso deixar de registrar a presença da professora Maria Tereza, do curso de Fisioterapia, que está, né, junto com o curso de Psicologia promovendo o evento de hoje. Vou passar aqui a palavra rapidamente para que cada um possa apresentar de onde que vai partir a sua fala hoje, certo? Olá, boa noite a todos. Primeiro de tudo, queria falar da alegria, eu acho que não só minha, né, mas de todos os colegas aqui presentes, de ver um auditório lotado, né, e um auditório colorido, que não seja de um curso específico, de uma área específica, mas que tenha um diálogo sobre o cuidado. Então, agradecer também ao convite, Maia, por estar aqui. Eu sou professora da FVJ, sou doutora em Psicologia Social, né, mestrado na área da saúde, sempre fui apaixonada pela saúde pública, passei já pela gestão em alguns municípios, mas a minha fala não vai ser uma fala acadêmica ou uma fala voltada a um conceito, a uma sala de aula, mas também atuo como psicóloga concursada no município de Aquiraz e lotada no CAPS Geral, trabalhando de uma forma mais específica com adolescentes e adultos jovens que possuem queixas de ideação suicida, de automutilação e coaching. Então, a ideia é a gente poder falar não só a Aline, psicóloga do CAPS, mas falar de desafios, de limites, de possibilidades da atuação de uma equipe municipal. Então, obrigado pelo convite. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. E eu fico muito feliz pelo curso de psicologia estar trabalhando, levantando essa questão, principalmente nesse momento que vivemos, né, de reformas, né? E a gente, em maio, 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, né? O dia justamente é um momento, é um marco para a gente lutar a respeito ou a favor de uma reforma psiquiátrica, né? E eu me chamo Leonardo, eu sou enfermeiro também do CAPS, também sou enfermeiro da UPA, sou professor aqui da casa também, mas acho que minha fala também vai muito de profissional do CAPS, né? Profissional da saúde mental, que é o ponto-chave. E a gente vai discutir no decorrer, né, da roda de conversa.
Boa noite. Meu nome é Mário. Eu tenho que concordar com o doutor Leonardo aqui, que de médico e louco todo mundo temos um pouco, né? Eu trabalho no CAPS de Capuí, já trabalhei no CAPS de Beberibe por 2 anos, eu acho. Tenho trabalhado aqui na região em saúde mental. Eu utilizo as ferramentas de mindfulness, vamos dizer assim, meditação. A tradução correta para a palavra meditação é familiarização. Familiarização com o quê? Se você vai se familiarizar com um modo de ver que é voltado para o interior. Também trabalho com acupuntura, né? Eu estou estudando acupuntura no Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e fiz formação em terapia comunitária com o professor Adalberto Barreto, na UFC, onde eu estudei. Né? Conheci ele em 2003, fiz essa formação com ele quando eu morava em Beberibe, lá na Oca dos Índios, e venho atuando com essa ferramenta também atrelada à meditação. Né? Também atuo na medicina dita ambulatorial, atendendo pessoas e fazendo anamnese. Anamnese, palavra linda, né? E quem sabe diagnóstico. E passando remédio também, né? É isso aí. A gente vai conversar um pouquinho hoje à noite. Boa noite. Então, boa noite, gente. Não sou muito acostumada com microfone. Algumas pessoas que já me viram sabem que eu não gosto de microfone, né? E eu sou a Tuana. Eu estou como psicóloga do CAPS AD. Trabalho com o Leonardo, em parceria, né? E eu acho que a minha fala vai vir um pouco do adoecimento, né? Porque, como o Leonardo falou, né? A gente está passando por um momento de desmonte. E aí existe essa rede que a gente tem que pensar, além da institucionalização, a gente tem que desinstitucionalizar. E como é que a gente vai conseguir fazer isso no meio dessa situação onde você não consegue sair do seu serviço e conhecer o seu território? E sendo que o CAPS, apesar de estar na atenção secundária, a gente precisa territorializar. E aí eu parto um pouco do adoecimento, né? E também, quem sabe, eu trago um pouco das práticas integrativas complementares dentro desse serviço, né? Que é uma das formas que eu encontrei também de estar trabalhando dentro do CAPS AD. E seria isso, né? Boa noite, né? Também é um prazer estar aqui, gratidão pelo convite. E assim como a Tuana também, né, eu trago uma perspectiva de refletir sobre a atuação, né, da psicologia, a atuação no serviço de saúde mental, também pautado nas práticas integrativas e complementares, né? Que também nesse percurso formativo a gente vai agregando, né, vai agregando valor e vai agregando conhecimento, né, nessa prática. E aí eu também tenho essa experiência com terapia comunitária sistêmica integrativa, né, com a biodança, com a educação biocêntrica, com a educação popular em saúde, né, de uma vivência que vem também aí do Versus, né, que a gente... Tuana também, né, participou, eu acho. E aí, assim, é uma experiência transformadora que a gente vai vendo aí a atuação sobre outro olhar, né, um olhar mais amplo, mais humanizado, mais holístico, né. E aí eu vou falar um pouquinho dessa experiência lá em Limoeiro com essas práticas nesse atendimento aí ao público, né. Então, o Dia da Luta Antimanicomial, né, que tem como data no Brasil o dia 18 de maio, ele vem como em celebração a um movimento que já existe há um pouco mais de 30 anos, né, há mais de 30 anos, e que foi um movimento do coletivo, né, ele não partiu de uma dimensão política apenas legislativa, mas chegou até lá, inclusive depois de muito tempo, só em 2001, né, com a Lei 10.216, que foi talvez a partir daí que, de fato, a gente viu ser instalada uma política, né, de fato, de desinstitucionalização, né? Então, é um movimento que, inicialmente, ele trazia uma dimensão, um pensamento de práticas alternativas ao modelo manicomial, né, que era, né, ocupava 92% dos financiamentos na área da saúde mental, né? Tinha, à época, mais de 80 mil leitos psiquiátricos, né? E
quase nenhum, né? Veja, eram pouquíssimos serviços que ofertavam, né, cuidados de saúde mental alternativos. Então, o único lugar que se tinha de oferta de cuidado, ao que se entendia como cuidado à época, eram nesses hospitais psiquiátricos. Então, a partir de uma reforma que veio em diálogo com o movimento da própria reforma sanitária, né, que nos trouxe o Sistema Único da Saúde, o SUS, começa a se instalar no Brasil algo que fez com que o nosso país se tornasse, inclusive, referência mundial, né, no cuidado à saúde mental, a partir de inspirações lá da Itália, com Franco Basaglia, né, com um modelo que, como eu falei há pouco, inicialmente ele trazia alternativas ao modelo de internação, né, do modelo manicomial, e depois ele passa a ser substitutivo. Então, a ideia, né, da política, da reforma, era, de fato, substituir esse modelo hospitalocêntrico, né, manicomial. Isso não significa desassistência, né, porque a conjuntura, então, pensada, ia prever também, como, né, sempre previu, a internação, né, o processo de medicalização também, obviamente, né? Só que colocando outros equipamentos dentro de uma rede. Então, seria uma rede substitutiva a essa única instituição que antes existia, que era o hospital. Então, dentro dessa rede, passa a compor o Centro de Atenção Psicossocial, que talvez vocês conheçam bem, né, que vem como um equipamento pujante nesse processo, né, super potente, importante, e aí passam a existir, né, a gente diminui de cerca de 80 mil leitos psiquiátricos para 20 mil, a ideia era que não existisse mais, né, dentro desse hospital, mas que fosse atendimento em hospitais gerais e também nos próprios CAPs, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma quantitativa de CAPs que passa a surgir, né? Eu estava até há pouco tempo tentando ver o último dado, né? Mas sempre não sei por que não se tem. Eu, pelo menos, não encontrei no Ministério um dado específico de quantos serviços de CAPs que tem no Brasil. Eu vi que é mensurado em mais ou menos 3 mil CAPs, que é uma quantidade que eu até disse, vixe, é tudo isso, porque é tão insuficiente para a demanda que nós temos, né, dos lugares que nós frequentamos e conhecemos, e se a gente for pensar em âmbito do Brasil inteiro, né, nós temos, de fato, um quantitativo bem pequeno. Eu participei, ano passado, né, de um seminário de saúde mental de um município aqui próximo a nós, município de Palhano, por exemplo, que tem 600, tinha à época, né, pouco mais de 6 meses, acredito, né, 600 prontuários de saúde mental abertos. A população de Palhano é de 9 mil pessoas, 9 mil habitantes, né? Então, se a gente for pensar, quantitativo significativo. Mas não tem CAPs, né? E não tem um lugar, apesar de ter psicólogo na rede, a partir do núcleo de atenção à assistência social também, né? No CRAS, no Centro de Referência à Assistência Social, e tem um outro psicólogo que é do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é um outro lugar também que ocupa a rede, né? Atenção básica, que é o posto de saúde, né? Mais conhecido pelo posto de saúde, passa a ser a porta de entrada, né? Como eu falei para vocês, a reforma psiquiátrica ela vem ali em diálogo com a própria reforma sanitária, né? E aí o posto de saúde, as unidades básicas de saúde também passam a ser referência para um cuidado em saúde mental também, né? Principalmente se a gente pensa em unidades que são matriciadas por uma equipe lá do CAPS, né? do serviço. E aí, a partir dessa conjuntura que se instala agora em 2019, nós, assim como, né, já foi colocado por Leonardo, do Colegiado de Psicologia da FVJ, também dialogamos sobre um processo que é de fato, de desmonte desses ideais e algo que, e aí me colocando como membro do colegiado, mas como estudioso da área da saúde mental desde a graduação, né, e aí mestrado e especialização também em saúde mental,
algo que não, na nossa visão não faz muito sentido pelos próprios processos, né, de luta e de tudo que a gente já vem conquistando. Olá. A gente quer fazer uma pequena introdução com um experimento. Eu não sou, apesar de eu estar aqui na frente, eu não sou muito um homem de fala, eu sou mais uma pessoa de ação. Mas vamos tentar fazer um experimento coletivo aqui. Vamos lá. Por favor, pode diminuir um pouquinho a iluminação? Essa foto é de um livro que foi comprado na década de 80, chamado, em português seria A Árvore do Conhecimento. É de um neurobiólogo chileno chamado Humberto Maturana, que ele escreveu esse livro em coautoria com um aluno dele chamado Francisco Varela. São dois autores que têm uma grande influência, inclusive, na minha vida mesmo, não só na minha história de estudante, de acadêmico. A gente, como eu não posso ouvir, mas se quiser dar pitaco daí, está valendo, tá? Eu queria que a gente fosse olhando essas duas imagens juntos. O que é que a gente vê e o que é que a gente pode falar para a gente sobre as distinções que a gente faz dessa imagem, porque fomos educados na linguagem. Por exemplo, a gente está vendo que são dois pneus, né? Dois setores circulares ali. Não estamos? Estamos vendo? Um em cima do outro. Vocês concordam? Sim ou não? Certo. Aí vocês concordam que um dos pneus está no fundo branco e o outro no fundo verde. Concorda? Sim, estão vendo isso? Tá. Vocês conseguem ver que tem um cinza que está num tom diferente do outro? Sim, tem um cinza que é mais claro. Qual é esse cinza que é mais claro? O de baixo. O cinza de claro é mais... O de baixo é mais claro, né? Meio assim, mais parecido com disco. Mas se você for olhando bem assim para esse cinza de baixo, para esse disco de baixo, né? Para esse pneu de baixo, ele tem uma cor... E você fica olhando, de repente você vê um tonzinho de lilás, rosa nessa cor. Vê ou não vê? Pelo menos uma polêmica rolou, né? Sim ou não? Quem viu? Parte viu, né? Alguém viu antes de eu falar? Viu? Você viu antes de eu falar? Estamos conectados, né? Então, agora pode tirar a imagem e já dar uma discussão. Bom, gente, esse livro, ele é velho. Eu estou com ele na mochila aqui, que eu tenho vergonha da mochila, mas ele é velho, então a imagem não está... Mas quando você compra o livro, a penúltima edição em português, a impressão estava errada. Mas se você pegar esse livro numa edição nova mesmo, é um lilás chapado, acredite. Né? Dá para ver muito claramente. Mas algumas pessoas viram e eu posso te garantir que o cinza de cima tem o mesmo tom do cinza de baixo. E eu vou falar de mais dois experimentos. É um experimento de um cara chamado Sperry, de 1943. Ele pega uma salamandra e ele gira um dos... A salamandra tem um grande poder de regeneração, professora de biologia ali, né? Pode me corrigir se estiver errado. Até a fase adulta, ele mantém essa capacidade de regenerar o sistema nervoso, inclusive, até a fase adulta. Então, eles giraram o olho da salamandra, cortaram e giraram, né, cirurgicamente e tal. Tinham duas perguntas. Uma histológica, regenera ou não regenera? Então, e a outra, como a salamandra reaprenderia a ver? E, incrivelmente, a salamandra, com aquele olho, sempre botava a língua, botava a mosquinha, ela sempre girava. Se girasse 30 graus, ela sempre girava 30 graus. Ela nunca reaprendeu a ver com aquele olho. Continuando nesse ensejo, Maturana fez experimentos com microeletrodos em retina de pombo e demonstrou claramente que a cor não é uma propriedade do objeto, assim como dizia Newton. Ou seja, nesse momento, agora, desde o século XX, nós vivemos uma revolução em termos sobre o que é ver. A cor, que é algo extremamente objetivo na nossa cultura, não é uma propriedade do objeto. É uma relação entre o nome que você dá à cor e o estado neuronal da sua retina. No entanto, vivemos como se a realidade fosse objetiva. É ou não é? Como se tudo estivesse lá antes da gente dizer alguma coisa a respeito sobre aquela coisa.
enquanto nós construímos isso que é dito sobre aquela coisa juntos. Era essa a introdução. E fica aí, né, a deixa de que a realidade não é objetiva, claramente, até do ponto de vista dito científico, partindo do ponto do século XX. Como ele já estava pontuando nessa questão da anamnese, achei interessante, né, desse espaço de como é feito isso, né? E como eu tinha falado sobre a questão do adoecimento, desse olhar, né, de como a gente está vivendo, como a gente está fazendo nosso trabalho. E em cima disso, né, que como eu peguei um pouco dessa questão de diálogos acerca da produção de cuidado em rede, e até me peguei refletindo como é que eu estou fazendo esse meu trabalho no dia a dia. Aí, lendo alguns artigos para estar aqui hoje, né, eu vi sobre esse processo de desinstitucionalização. Nós temos o CAPS, mas o que é que a gente está fazendo para tirar esse pessoal ali de dentro? Não é tirar, mas é fazer com que esse pessoal tenha autonomia dentro do território. O matriciamento vem para isso, para a gente tentar fazer esse processo de cuidado em rede. Porque o cuidado fica todo nas mãos de quem? Do CAPS, ainda mais quando se fala de saúde mental. Só quem sabe fazer cuidado em saúde mental é o CAPS. Quando você vai para o território e pensa nos outros dispositivos de cuidado, não só nos dispositivos de saúde, mas como um todo, assistência social, comunitária, até o comércio. Como é que o pessoal recebe as pessoas que eles sabem que tem algum transtorno mental ou só de olhar já tem o estereótipo daquilo. Então, acho que essa questão da produção de cuidado vai para além disso. E aí, como é que no dia a dia de trabalho, a gente nesse trabalho ambulatorizado, né, ambulatorial, a gente sai para poder ir para esse território e fazer esse cuidado, que às vezes é tão engessado e voltado só para as campanhas, só uma caminhada, só isso, só aquilo. Como é que, de fato, eu promovo até a inserção psicossocial desse usuário dentro do território como um todo? Você vai num cine, você vai numa empresa, como é que você promove a inserção dessa pessoa nesses locais? Isso não é feito. Pelo menos parando para refletir a minha prática, não sei a de vocês, né? Eu não conheço a realidade. Mas isso não está sendo feito. Hoje, diante dessas situações, dessa reforma, de tudo isso, como é que a gente pega esses pacientes para conseguir colocar essa pessoa para ela, de fato, estar tomando aquilo como dela também, está brigando junto com a gente por isso? Muitas vezes a gente está aqui na discussão, quantos usuários estão aqui que são do CAPS? Nenhum. Nenhum está aqui, que seria muito interessante eles estarem aqui para estar falando sobre o olhar deles. Até porque é eles também que deveriam estar dialogando com a gente como é que está esse cuidado, como é que eles se percebem. E, diante disso, me veio todo esse estalo, né, nesse tempo, de como é que realmente está essa proposta de cuidado. É só para o atendimento? Eu digo da nossa realidade, né? O nosso atendimento é muito adoecido. Né? Acaba sendo muito ambulatorial, é aquela coisa muito clínica, muito ali. E sair dali, deixar essa coisa mais leve. Como é que eu tento fazer isso? Se eu não consigo nem sair porque eu tenho que preencher as fichas da RAIS. Como é que a gente realmente está quebrando esse paradigma, está quebrando esses estigmas no nosso dia a dia sobre a saúde mental, que é uma coisa que fica sempre na caixinha, sempre restrita a um CAPS, e não para o território como um todo. Então, durante as falas, me surgiram alguns pontos. O primeiro, né, sobre essa questão que a Tuana trouxe da linha de cuidado e da rede, né? Acho que são duas coisas diferentes, mas eu acho que se relacionam de uma certa forma. A primeira foi dessa atuação, né, desse pensamento de que tem que levar para o CAPS, né, de que tem que se tratar dentro do CAPS, de que, poxa, a gente para pensar, né? Foi toda uma luta para desconstruir o manicômio, desconstruir o hospital psiquiátrico. E aí a gente tenta trabalhar no cuidado em rede, e aí eles pensam, não, acabou, não dá para mandar para o hospital psiquiátrico, mas vamos mandar para o CAPS, né? Que é o mínimo, e aí tem aquele pensamento
de que o CAPS continua sendo um hospital psiquiátrico. Ainda pergunta, tem camisa de força no CAPS? Não, a gente não trabalha mais com isso não, né? Só falta perguntar se tem o eletrochoque, né, que é a eletroconvulsoterapia. Não, isso também a gente não trabalha. Então é bem difícil essa desconstrução do ambulatório, né, do cuidado, desse cuidado centrado mesmo na medicina, porque hoje em dia, eu não sei se é se é algo recente ou se é antigo, mas hoje em dia ninguém quer adoecer. Né? Todo mundo quer ter parto cesáreo, porque não quer sentir a dor do parto. Todo mundo quer um medicamento, um remédio mágico para parar de chorar, para parar de sentir tristeza, para não ter um enfrentamento, não enfrentar as situações da vida, né? Crescer, porque eu não entendo muito bem, mas eu acredito que as dificuldades são... A gente tira algum proveito de qualquer dificuldade, de qualquer sofrimento, porque é um momento de a gente refletir e tentar crescer em cima daquilo. Então, mas ninguém quer ter, né, esse sofrimento. Essa dor, elas querem um remédio mágico que faça dormir, que faça acordar, que faça estudo ser feliz, que faça, enfim, se concentrar. Então, as pessoas querem as fórmulas mágicas, a gente não tem. E aí me remete até uma situação que aconteceu ontem, de uma psicóloga da rede, né, não é da saúde, mas da rede, me ligar, eu estou com um paciente aqui, o paciente está com pensamento suicida, né, e quando é que eu posso encaixar para o médico? Não, manda para cá para a gente fazer essa avaliação. Não, mas ela não precisa de avaliação, não, ela precisa ir para o médico. Aí eu peguei o prontuário e falei isso para o WhatsApp. Ela passou pelo médico agora, com a mesma queixa. Ela já está medicada, dá tratamento medicamentoso. Então, passar para o médico para quê? Né? O que ela precisa de um cuidado. Ela precisa de um cuidado multidisciplinar. O que você, enquanto psicóloga, pode fazer, o que a gente pode fazer, o meio social, o ambiente dela, as frustrações. Não vai ser o remédio, não vai ser o médico passar um outro, mais um remédio, somar mais um remédio para que ela fique feliz e que as ideias de pensamento suicida não vão embora. Então, a gente tem essa questão da rede, essa dificuldade do entendimento que o CAPS não é um ambulatório médico, né, para passar mais, entupir o povo de medicamento, que tem paciente lá no CAPS, e lógico, ele tem necessidade, mas tem pacientes que tomam 15 medicamentos, né, 4 antipsicóticos, 2 antidepressivos, um estabilizador de humor, e etc, um ansiolítico, e aí toma 2, 3, 4, 5 por dia. Lógico, são pacientes psicóticos, mas assim, em relação aos sofrimentos em que as pessoas não saem da realidade, em que há um outro tipo de cuidado que você pode trabalhar, e as pessoas não querem, elas querem um medicamento mágico, né? Então, essa é a grande luta, essa grande frustração. Às vezes a gente fica frustrado, né? Para onde vai meu cuidado, o cuidado da psicologia, da assistente social, da terapeuta ocupacional, do profissional de educação física, né? A fisioterapia também. A fisioterapia, até no passado, porque a gente está com uma certa dificuldade em relação à estrutura do CAPS no momento, mas a fisioterapia faz um trabalho massa lá no CAPS, né? Tinha uma procura muito grande. Era uma fila onde vinha pessoas da comunidade e eram inseridas pessoas do CAPS que faziam tratamento. Depressão, ansiedade, paciente com quadro psicótico leve. E aí eles se misturavam e aí eles faziam todas as atividades que eram propostas pela fisioterapia, né? Tinha trabalho na piscina, né? Trabalhos da fisioterapia dentro da piscina, trabalho fora da piscina, então diversos trabalhos e lotava. Então, isso provou por A mais B que a gente consegue tratar, que a gente consegue promover o cuidado fora do remédio, né? Que essa busca de remédio é uma situação muito complicada e nos frustra. Cada dia a gente fica, poxa, então a gente tem essa dificuldade, principalmente em situação de urgência e emergência, que aí eu acho que o negócio aperta mais. Então a gente tem muito essa questão da rede. Mário, como tu faz esses grupos de terapia comunitária, né? Tu tem mais acesso ao território, tu conhece mais teu território, certo? Isso te permite uma aproximação melhor e conhecer. Aí, quando o Leonardo falou sobre o projeto Terapeuta Singular, isso te ajuda ou não em relação a montar? Pronto, é que o projeto Terapeuta Singular, né, é aquele que a gente, para pensar as estratégias de cuidar dessa pessoa. Como você está inserido? Não, o que eu estou dizendo assim, que a gente existe um instrumento que é proposto até pelo Ministério, isso vem para trabalhar até na atenção básica, que se chama Projeto Terapêutico Singular. Na verdade, é um projeto de cuidado, né? Que você vê o ecomapa, genograma, vê qual é a estrutura familiar, se
dependendo qual é o vínculo, ambiente social. Porque eu queria só perguntar se isso facilitou ou não a questão do cuidado. Melhorou? Como foi que isso trouxe consequências para o cuidado? Em Capuí é uma cidade de geografia peculiar, porque ela é uma faixa no litoral. E as localidades, as comunidades são meio que isoladas, é como se fosse um arquipélago, né? Você é de lá, né? Então, para você ir de Redonda para a sede, você, né, não vai. Então, não é. Às vezes, a gente queria que o paciente fosse para o CAPS, ele não vai. Então, lá a gente está no contexto de um fórum municipal de saúde. A gente está construindo o Fórum Municipal de Saúde para discutir quais são, com a população e com os usuários, quais são as direções que a gente teria nesse processo de cuidado. Então, a gente houve uma assembleia entre os profissionais e com a população. Devido a essa distribuição geográfica, a gente está fazendo em cada comunidade. Então, tem a data do fórum, agora está começando o fórum, dia 27, na Mutamba, para discutir com a comunidade como ela quer ser cuidada e se o que está sendo oferecido a ela qual é o feedback que a gente tem. Bom, dentro desse contexto, a gente está fazendo, sob os auspícios da doutora Rita e do secretário de Saúde, que é o Reginaldo, o doutor Reginaldo foi coordenador do Ministério da Saúde, de Educação e Saúde, né? Então, uma pessoa que foca a atenção básica. Então, a gente também está construindo a lei que vai permear como se trabalha na rede lá. E o foco dessa construção tem sido a atenção básica, o cuidado na atenção primária e quais seriam os critérios para que determinada pessoa fosse encaminhada para o CAPS ou não. E quando essa pessoa é encaminhada para o CAPS, ela não deixa de ser cuidada na atenção primária. A outra coisa é o fomento e o incentivo ao nascimento de soluções dentro da própria comunidade. Então, a Clarice, que é a psicóloga, e a terapeuta ocupacional, a Simone, elas meio que guiam um troço chamado Tenda CAPS, que o CAPS vai para a comunidade, para o território em um determinado momento. Antes de ir, ele pergunta quais eram as soluções, quais eram as atividades dentro daquele ambiente que geravam saúde para as pessoas. Por exemplo, na comunidade de Barreiras, se descobriu que as mulheres se reuniram na beira da praia e que havia um luau em que elas contavam histórias e faziam danças rituais e tal. E aí a secretaria e o CAPS fomentou o renascimento desse luau. No contexto que eu estou inserido, que eu estou na rede, né? Eu estou tanto na unidade básica quanto no CAPS, na Mutamba. A Mutamba pega 25% da área de Capuí, que seriam mais ou menos 5.000 pessoas por volta, né? Então, a gente tem muita gente com medicação prescrita sem necessidade. Sofrimento, perder um parente ou perder o marido e substituiu por um remédio, né? Então, a gente está com um público aqui que é jovem em idade e também jovem nas leituras da área. É importante frisar alguns pontos, né, que Leonardo e Mara estavam apontando. O primeiro deles é que a gente não está falando que a medicação não é importante, né? Na verdade, que se está desconstruindo aqui e isso, né, a medicalização do sofrimento e como se tem... como que a sociedade tem colocado o medicamento como central, né? Normalmente, até a literatura mudou, né? Que até pouco tempo falava-se o tratamento médico-centrado, e aí agora é medicamento-centrado, porque você não quer nem ir pelo médico, é para receber mesmo a receita, e aí como, né, uma prescrição vai vir do médico, então acaba que o atendimento né? Vou passar aqui a palavra a Olga.
Pois é, né? A gente vai ouvindo aqui as experiências e vai aqui pensando, né? Tanta coisa. Mas, assim, em meio a todo esse caos que a gente tem vivido, né? De um retrocesso batendo aqui na nossa porta, querendo entrar e a gente empurrando, não fica aí, né? Não volta, não. Porque, assim, eu prefiro, nesse momento de agora, partilhar vida, assim, partilhar as coisas boas também desse percurso, né? Assim, porque senão a gente esquece, né, de qualificar as coisas boas e acaba, às vezes, ficando mais na angústia. Apesar de que são muitas, né? São muitas. E aí a gente, nesse processo, assim, partindo também dessa ideia das práticas integrativas, né, de ver a pessoa como um todo, e aí vem a política de humanização conversando todo o tempo com isso, né? E a necessidade da atenção básica ser ordenadora desse cuidado, junto com os serviços especializados, né, isso que a Tuana também bem lembrou, de não haver apenas o CAPS, né, o serviço especializado, como o único equipamento capaz, né, de organizar aquele cuidado, né? E aí, assim, partindo também do pressuposto da educação biocêntrica e da biodança, que a gente trabalha com um princípio chamado biocêntrico, né? Um paradigma diferente, né, onde a gente vai ver a vida no centro disso tudo e a gente passa a ver quanta potência a gente tem ali com a gente, todo momento, né? Nesse cuidado com o outro. E que exige de nós, apesar de todo o conhecimento técnico que a gente tem que angariar para estar ali, a gente precisa de muito amor. A gente precisa de muito afeto. Né? Estamos carentes desse amor, desse afeto, desse cuidado, dessa troca no dia a dia, né, com as pessoas. E quando a gente implementa isso, fica parecendo algo extraordinário, mas, na verdade, não deveria ser, né? Deveria ser ordinário, deveria ser cotidiano, deveria ser assim, sempre. Né? Então, assim, infelizmente, a gente se depara com situações de não cuidado dentro de um serviço que deveria estar prestando um cuidado, né? Um acolhimento, né? Um aconchego daquele momento de sofrimento, né? Até para que a gente não fique realmente muito reforçando esse enfoque da medicalização do sofrimento, né? E aí, assim, dentro da experiência de Limoeiro, estava aqui partilhando com os colegas antes da gente chegar aqui, assim, que o CAPS em que eu estou no momento, né, o CAPS 2 de Limoeiro do Norte, assim como o CAPS AD, que nós também temos na cidade, é um CAPS regionalizado, né? Então, assim, a gente atende a 10ª região de saúde, que, além de Limoeiro do Norte, temos mais de 10 municípios que nós temos que dar uma cobertura. E imagina aí, né, como é que é. Imagina aí como é, né? Então, assim, a gente já passa por dificuldades muito grandes dentro do próprio município, né, assim, de tentar um matriciamento em saúde mental há mais de um ano que a gente vem nesse processo de diálogo com os profissionais, né? Então, assim, a passos de formiguinha mesmo, né? Enfim, tem que ter paciência, e aí o amor vem nesse movimento, né? Porque a gente, para perseverar, tem que também estar muito apaixonado pelas coisas, né? Eu achei muito bacana que Fortaleza está criando uma política municipal de saúde mental. Então, nessa audiência, tinha tanto uma juíza, como tinha também um vereador de Fortaleza, que se propôs, né, a levantar esse questionamento na Câmara e também votar esse projeto de lei. Né? Para quê? Para que, caso aconteça alguma mudança a nível nacional muito drástica e retrocedora, que a gente possa não chegar ali em Fortaleza, porque tem a sua própria política municipal de saúde mental. Então, é um desejo também de que a gente possa estender essa proposta para outros municípios, né? Para que outros municípios também possam se precaver, vamos por assim dizer, de qualquer golpe que possa vir aí, né? A qualquer momento. A gente está colocando em diálogo aqui alternativas ao serviço, ao CAPS, né? Serviços complementares, de cuidado complementar ao medicamento, alternativos ao medicamento, mas o que não está em diálogo é o modelo manicomial. A luta continua, né? E isso não veio à toa, né? Essa luta ela veio porque o cuidado que era cuidado, né, bem, entre aspas, ofertado nesses equipamentos, ele, além de isolar, né, nas décadas de 1980 a 1990, foram feitas inúmeras pesquisas que indicavam que o tempo médio de permanência dos pacientes era de 21 anos, né? Então, a pessoa era isolada, né? Muitas pessoas foram adolescentes e morreram lá no hospital. Inclusive, em falar em morreram no hospital, as taxas de mortalidade eram muito altas, exatamente porque
esse cuidado, né, era um cuidado muito violento, na verdade, né? Então as condições em que os tratamentos eram realizados fizeram com que essa política passasse a existir como luta, né, e permanecer até hoje. Gente, obrigada aí pela atenção, mas falar de cuidado é falar também do cuidado com a gente, né? Me senti muito instigada com a primeira fala da Tuana, quando ela fala sobre o trabalhador, né? Assim, e eu cheguei ao CAPS Aquiraz em outubro do ano passado, né? Fui nomeada por um concurso que realizei em 2017. E já de início, com os outros colegas e com os colegas na docência, não só aqui na FVJ, mas em Fortaleza também, eu chegava e dizia assim, olha, estou tão feliz, né? Eu passei no concurso. Tu fez para quê? Prefeitura. Prefeitura. Fui chamada. Tu foi chamada. Até aí tudo bem, né? O pessoal dizia, eu dizia, tu já foi nomeada? Já. Você foi para onde? Para o CAPS. Quanto é o salário? Tanto. Ave Maria, tu não precisa disso, né? Tu ganha muito mais como professora, tu já está formada há muito tempo, já tem um nome aí no mercado. Esses são os argumentos que eu estou lembrando, porque foram muitos, né? E como é que tu vai se submeter a isso, né? E outra coisa que eu ouvi muito foi assim, poxa, mas tu vai receber a mesma coisa que um profissional recém-formado, né? Tu vai para o CAPS, trabalhar com doido. Então, assim, esse impacto, que foi um impacto, repito, na área acadêmica, onde eu já atuava, ao chegar ao município, né? Quando eu cheguei lá, todos os meus outros colegas que assumiram o concurso também comigo eram recém-formados, que eu não conhecia nenhum nome. E aí eles também chegavam e diziam, mas o que você está fazendo aqui? Né? Assim, com a sua titulação, com a sua... E eu não conseguia jamais conceber todos esses tipos de perguntas, de representações. Né? Eu não conseguia e não consigo. Porque a perspectiva de uma ação ou de ações nessa rede integrada de saúde mental, ela não deveria estar em um espaço, né, que, às vezes, a sociedade, a academia, a formação, as nossas profissões colocam, né, como se fosse um espaço de experimento, um espaço improvisado, um espaço que você vai porque você não teria qualquer outra opção de estar, né, como se fosse algo temporário. Alguns colegas não têm a oportunidade que a gente tem lá, em Aquiraz, onde quase 90% do quadro de pessoal na saúde, na educação e na assistência social é concursado. Eu acho que isso traz um certo conforto, ou pelo menos um planejamento a médio e longo prazo daquilo que a gente almeja realizar. E quando eu escuto essa questão de matriciamento, de território, de conhecer a cultura, para mim, que já passei por tantos outros municípios, não só Icapuí, traz um outro olhar, né? O que é você trabalhar hoje, em um ano ou dois, sabendo que vai ter uma mudança de gestão, que talvez na semana que vem você não tenha o seu trabalho, né? Você talvez não tenha esse tempo do diagnóstico, da anamnese, da história de vida, de conhecer os processos culturais, e o que é também você pensar, que também não vou dizer que é a segurança 100%, e um trabalho com o começo, com o meio, com o fim, a curto, a médio e longo prazo, né? Então, eu vejo assim, pensar as condições que a gente tem hoje para construir, incluindo a formação, incluindo o mercado profissional, a não precarização desse processo e a ideia, né, de que estamos todos juntos nesse cuidado é importante, porque às vezes a gente finge que não vê isso, né? A gente vai passando. A gente vai passando, vai fazendo um nome que é pessoal e vai indo de município em município. Eu não conheço direito a história dos colegas, mas quando você falou, olha, já passei por Beberibe, estou em Capuí, né? Então, eu queria também lembrar, entre as temáticas aqui trazidas, a importância de se discutir isso, formação e mercado profissional. Lá nós temos uma situação que é diferente, talvez, da que os colegas trouxeram.
Aquiraz é um município que hoje tem 159 mil habitantes, são 41 regiões comunitárias e é muito próximo de Fortaleza. Então, assim, nós não temos nem nada que diga respeito a um hospital especializado para internamento. Mas, todos os dias, quando a gente conversa com as pessoas que acompanhamos, elas relatam. Eu estive hospitalizada semana passada, no mês passado, porque rapidamente se pega qualquer transporte, até mesmo carona, e se eles se deslocam, nós nos deslocamos de Aquiraz para o Hospital Mental de Messejana, né? Ou é do lado. E aí isso é comum, porque existe a facilidade do acesso. Talvez os municípios que vocês trabalham, que são um pouco mais distantes, não tenha com tanta frequência, né? Primeiro item. Segundo item, lá tem coisas interessantes. É uma equipe extremamente grande, são 5 psiquiatras, um deles infanto-juvenil, são 4 psicólogos, 3 assistentes sociais, 4 terapeutas ocupacionais, 6 auxiliares de enfermagem e temos ainda 2 agentes administrativos e uma coordenadora que é da enfermagem. Numa casa minúscula, alugada, onde a gente não tem, na maioria das vezes, possibilidade de atendimento. E aí, não necessariamente porque as políticas voltadas à promoção da saúde mental indicam um trabalho multiprofissional, não tanto por esse sonho teórico, romântico, às vezes, mas ou nós nos unimos para atuarmos em parceria, porque não há salas disponíveis, uma sala para cada profissional, ou a gente efetivamente não consegue realizar o nosso trabalho. Alguns colegas seguem mais essa lógica de dizer, vou ter que estar aqui hoje com a TO, vou ter que estar aqui hoje com... Mas uma boa parte dessa equipe, ela, de fato, tem uma visão diferenciada, né? Apesar das condições de trabalho não serem as melhores, né? São as possíveis. Se alguém tem disponibilidade ou queira conhecer o trabalho, ou nas férias também, né? Às vezes não é um estágio a longo prazo, mas é uma visita de 1, 2 dias. Nós estamos de portas abertas, porque a gente também acredita que possibilitar vivências na formação em saúde é também mudar um pouco a lógica de adoecimento dessa rede, né? Então, são um pouco das minhas experiências. E aí agradeço também estar aprendendo com os colegas, porque a gente repensa o modo de agir, de ver. Obrigada. Bem, para quem não me conhece, sou a Maria Tereza, né, fisioterapeuta, e estou à frente dos estágios do curso de fisioterapia. E aí, infelizmente, né, por conta da estrutura do CAPS aqui do município, esse semestre não foi possível levar os alunos, né, para fazer esse estágio, essas atividades que já há muito tempo já vinham acontecendo. E aí eu cheguei para o Maia, né, fiquei muito, né, bastante assim, ansiosa, né, ficava pensando como meus alunos... Eu não queria que eles perdessem essa oportunidade, já que nós não temos uma disciplina em saúde mental, né? E já há algum tempo que eu venho tentando, né, colocar dentro da grade do curso de fisioterapia, porque acredito que é fundamental. E aí cheguei para o Maia, coloquei a minha inquietação e já fazia parte do calendário acadêmico do curso de psicologia e o Maia acolheu. Então, muito obrigado, Maia, por você ter abraçado também a nossa causa, né, do curso de fisioterapia. E aí, por que esse meu interesse pela saúde mental? Pelo fato de não termos na nossa grade e pelo fato que nós podemos ser inseridos nessa rede, né? E aí esse despertar veio através da residência, e é que eu quero registrar a minha companheira de luta, a psicóloga Olga. Foi através dela que despertou esse interesse, que eu vim conhecer um outro lado, né, da saúde mental, que até então eu não conhecia, achava que era louco, que eles tinham que tomar aquela medicação e se tratar e ficar longe de mim.
né? Infelizmente, né, a gente tinha esse pensamento, e através da residência, através da parceria com a OGA, né, desconstruir, e fizemos um trabalho muito legal dentro da residência, e agora tentamos fazer também esse trabalho junto com os alunos da fisioterapia. Né? Então, assim, agradeço ao curso de psicologia, em nome do curso de fisioterapia, né, por acolher e receber a gente, e que a gente tenha outros momentos de discussão como esses, né, para que a gente possa entender a importância que é falar sobre saúde mental. Primeiro, parabenizar cada profissional, né, as falas. Acho que foram complementando, né? Mas eu estou aqui com um monte de pulguinhas atrás da minha orelha. Não sei. Eu acho que eu estou pior do que os alunos. Uma questão. Quando a gente faz terapia comunitária, né? Tem a fala: quando a boca fala, os órgãos saram. E eu fiquei me perguntando, falar para quem? Né? Hoje... Será que essa procura pelos serviços também não perpassa pela questão das condições familiares, né? De como esse diálogo está fazendo falta em casa, né? Falar com quem? Só posso falar com um profissional? Né? A gente não tem mais esse momento da refeição, de reunião, de conversar, de estar falando das nossas dores, né? E eu vi vocês falando bastante sobre questão de jovens, né, adolescentes. Eu queria saber se há uma demanda em relação à infância, já que eu vejo tantas crianças tendo dificuldade de lidar com o não. Então, assim, eu deixo para quem tiver mais disponibilidade para responder. E obrigada. Só para vocês entenderem, eu estou no primeiro semestre de psicologia, né? Só para o meu entendimento é bem pouquinho. Mas, pegando o gancho dela e o depoimento de vocês, dentro dessa municipalização, dessa questão que é o município que trata neste assunto, né? Desta demanda na sociedade, né? A percepção que eu tenho é que parece que todos nós estamos adoecidos. É isso mesmo, essa percepção, né? Todos nós adoecidos nesse sistema, dentro do gancho que ela pegou, que a gente não tem mais o diálogo em casa, de uma maneira geral, né? A percepção que eu tive foi essa. E só outra perguntinha aí, era direcionada ao nosso amigo médico, né? Essa mudança de perspectiva saindo da medicina tradicional, né? Você disse que fez o curso de acupunturismo, né? E adentra também na questão da meditação, né? Essa mudança de perspectiva dentro do seu lado profissional, é recente? Você sempre teve essa percepção? Você sempre usou isso? O que foi que inspirou? Como foi que isso nasceu, né? Eu tenho uma professora de meditação que se chama Venerável Zamba Choson. Eu sou budista, né? Na realidade, a gente costuma não dizer que é budista porque leva uma longa discussão até você chegar à conclusão que não existe budismo, mas budismo seria um paradoxo em si. Mas eu tenho uma certa autorização dela para ensinar em nível causal em determinado tipos de ensinamento e outros não. Eu cheguei... A Zamba Choson foi dar uns ensinamentos na prisão, em Natal. E aí se reuniram lá os presos de supostamente melhor comportamento e ela disse, vocês são muito afortunados de estar aqui hoje. E aí os caras já olharam assim, como assim? Você vem dizer que eu sou afortunado de estar preso? E aí ela completou, porque as pessoas que estão lá fora não sabem que estão presas. Então, voltando para a sua pergunta, eu te digo, às vezes numa roda de terapia a gente fala, as pessoas que aqui já passaram por algum tratamento
por extremo sofrimento ou por adoecimento mesmo, né? Porque nosologia, né? Conseguir um encaixe nosológico, um CID, sei lá. Vocês são afortunados, porque as pessoas que nunca passaram por processos profundos de sofrimento, às vezes não se dão conta que estão sofrendo e estão por aí andando feito zumbi, repetindo o comportamento, andando em ciclos sem saber. E, no fundo, tem uma não tão sutil sensação de insatisfatoriedade, né? Então, permanentemente procurando ocupar a mente no celular, numa coisa fútil, ou pulando de um galho para o outro, sem saber realmente qual é a causa e a raiz daquele sofrimento. A segunda, amigo, na realidade eu entrei na medicina porque eu já achava que... Eu já entrei, quando eu li o manual de psiquiatria, foi antes de eu entrar, e eu já tinha a intuição de que... E aí, no primeiro semestre, na verdade, antes de começar o primeiro semestre, eu estudei no UFC, o Dário, que morreu em Capuí, que era meu irmãozão, me levou para um laboratório de neurofisiologia, de gastrointestinal, de neuro, assim. E eu fui para esse laboratório, eu gosto muito de livro, de ler, já li mais, né? E nesse laboratório eu li um livro chamado Emoções e Linguagens na Educação e na Política. Na página 13 eu acho que tinha uma frase que dizia assim: todo conceito e afirmação que tomamos como verdadeiro, sem uma devida reflexão sobre ele, são antolhos. E a partir desse livro eu li um outro livro, com aquela foto está lá, que é a Árvore do Conhecimento, e entendi que nós não vivemos na consciência, nós vivemos na linguagem, e não estamos despertos dentro dessa linguagem, consciência. E isso suscitou em mim um grande desconforto. Esse mesmo um coautor desse livro chama-se Francisco Varela. E o Varela era praticante de meditação, e ele é também estudante de fenomenologia, era um fenomenologista, e ele acreditava na possibilidade de uma ciência que emergisse tanto em primeira pessoa, como lá na terapia comunitária tem uma das regras, não é só falar, é falar de si, falar em primeira pessoa. Não tem a gente, não tem nós, não tem vocês, não tem eles, não há espaço para aprovação. Eu, a minha experiência. Então, é dessa forma que eu vejo e é dessa forma que eu compartilhei nesse momento. Então, tinha perguntado sobre a questão de como é que a gente fazia para se cuidar, né? Nós, enquanto trabalhadores, né? Anda bem complicado por conta do contexto que a gente vive. Mas eu estava lembrando agora, até com a Olga aqui, né? Como é que era essa questão do cuidar. A nossa equipe lá do CAPS AD, eu acho que o geral também partia da mesma coisa. A gente não tem o cuidando do cuidador, a gente tem a farra do cuidador, né? Que a gente se reúne e vai conversar, vai curtir, come o churrasco, esse tipo de... Isso é que é o nosso se cuidar, né? Mas dentro do serviço, claro que a gente tem que ter algumas formas de estar fazendo minimamente esse cuidado, como é que está no dia a dia, como que a gente conversa entre equipe, né? Como é que a gente está tratando o outro, porque isso também é o que faz a gente adoecer. Dentro da nossa própria equipe, a gente não consegue ter um diálogo, a gente briga, não se entende, isso também vai enfraquecendo o serviço, a gente não vai dialogando e provoca adoecimento. Então, dentro da nossa equipe, a gente sempre tem algumas mini reuniões assim no meio do mês, o chefe puxa ou alguém puxa a gente, tá acontecendo tal coisa, a gente junta, faz a reunião, conversa como é que está a prática do dia a dia, exatamente para que não aconteça da equipe entrar daqui uns tempos assim, não estou falando com fulano, não consigo olhar na cara de cicrano. Isso é horrível quando chega essa situação dentro da equipe, né? Então, as formas que a gente tem de se cuidar é essa, de até ver como é que está o outro. Teve um tempo que eu não estava bem dentro do serviço e um dos meninos chamou para a gente fazer a reunião exatamente para a minha situação. E assim a gente chama para o outro, vê o que está acontecendo e vai conversando. Essa é a forma que a nossa equipe encontrou de se cuidar. E aí, dentro de quase 2 anos que a equipe está atuando, a gente conseguiu fazer um encontro e todo mundo ir.
E em quase 2 anos de equipe. Foi a forma que a gente conseguiu foi se juntar. É assim que a gente tem se mantido para se cuidar. E é bem isso mesmo, né, que a Tuana está falando, né? E aí, assim, infelizmente, né, não é interessante dizer, mas, enfim, né, a gente está aqui partilhando a experiência, né? Mas, assim, na equipe, realmente, essas tensões do dia a dia, infelizmente, vão se acumulando. E na minha equipe, atualmente, nós não temos esse momento ainda, né? Tivemos um momento quando convidamos, na UES da Fafidã, 2 professoras da pedagogia, né, a Paula Scher e a Gardênia. A Gardênia é psicóloga, a Paula também facilita biodança, e a gente pôde trazê-las um dia. A gente quer respirar, a gente né, no socorro também, porque a gente fica, né, numa angústia muito grande, né? E assim, muito solitariamente, às vezes, nessa categoria, assim, eu não sei vocês, mas assim, é muito solitária, às vezes, nossas lutas, né, assim, né, do serviço para a gente conseguir afetar o outro profissional, para compreender a subjetividade, a emoção, né? E assim, é difícil, muitas vezes é desafiante e desmotiva também a gente, né? Como a Adriana bem falou, né? Não é o trabalho em si, mas, né, essa convivência, né? Mas, assim, além da questão social, que a gente se cuida uns com os outros, né? Dá aquela ligadinha pro outro amigo e aí começa a conversar e a gente vai trocando aquela experiência também. Porque lá em Limoeiro, né? Assim, ainda não estou com rede social ainda muito ampla, né? Mas, assim, a gente contacta os amigos, né? Tem um amigo em Quixeré também, que é psicólogo, Ulisses, que trabalha também lá na rede. A gente troca muita experiência, porque a gente está toda hora, né, nessa interlocução. E, de fato, uma terapiazinha floral, eu também tomo o meu. A gente tem que... Eu também tomo o meu e a gente vai se cuidando, né? Nesse processo, porque é realmente desafio, né? A gente se manter forte, né? Assim, às vezes. A gente também precisa se cuidar, né? Então, vamos agradecer todos os profissionais que estiveram aqui, que se proporam a estar aqui para conversar com a gente. Obrigada. Agradecer também essa plateia maravilhosa. Obrigada.